Se você trabalha com o WhatsApp, em algum momento o banimento já assombrou você. Independente de você trabalhar com atendimento, venda, suporte, o banimento vai bater na sua porta mais cedo ou mais tarde. Ou a nova modalidade que agora o WhatsApp tem, que é suspender as suas contas por algumas horas, às vezes até algumas semanas. Mas independente de como está acontecendo, você precisa ter um WhatsApp forte para que você consiga atender mais clientes. O processo de maturação, que é o processo de aquecimento, de fortalecer o seu WhatsApp, é um processo que demora tempo, porque afinal de contas, tempo é uma coisa que a Meta leva em consideração para entender se a tua conta realmente é uma conta boa ou uma conta que está ali fazendo um monte de bagunça na comunidade do WhatsApp. O que a Meta quer é que você converse, que você interaja, que você seja uma pessoa legal com todo mundo que você converse. Por isso que se você manda mensagens e não recebe resposta, você automaticamente vai ser banido por spam. E se você tem muitos bloqueios por parte dos outros usuários que olham a sua mensagem e não gostam, te bloqueiam, você também vai levar banimento porque você está incomodando a comunidade. Ou até mesmo, pior ainda, se você for denunciado porque você mandou mensagens para uma lista que não gostou da sua mensagem. Como que você faz então para fazer o aquecimento e assim o WhatsApp entender que você é alguém forte, alguém legal, alguém que a Meta quer que você esteja ali? Você pode fazer várias formas para fazer o aquecimento da sua conta. A forma mais segura e eficaz de todas vai ser a forma manual. Aqui abaixo do vídeo eu deixei um PDF, uma descrição completa de como você pode fazer. Porém, a forma manual é extremamente trabalhosa e demora bastante tempo. Principalmente para quem tem mais de uma conta do WhatsApp, acaba ficando até complexo organizar todas as contas do WhatsApp. E é por isso que hoje nesse vídeo eu vou trazer para você uma ferramenta que vai fazer tudo de forma automática, independente de você ter uma ou ter 100, 200 contas de WhatsApp. O próprio software vai organizar para você todo o processo de aquecimento, mandando áudio, vídeo, texto, bolinha, status, fazendo tudo o que o WhatsApp faz, inclusive localização, Pix e tudo mais. Então, essa ferramenta vai ajudar você a maturar todas as suas contas de WhatsApp para que você fortaleça as suas contas e assim você consiga utilizar para atendimento, suporte e até mesmo para vendas. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar um link para que você entenda passo a passo como obter 30 dias de forma gratuita dessa ferramenta e também um passo a passo de como fazer a instalação dessa ferramenta. No vídeo de hoje eu não vou aqui trazer como instalar, como se cadastrar, como obter o teste gratuito, porque isso eu já fiz no vídeo anterior e o link está aqui na descrição. No vídeo de hoje eu vou trazer para você as principais dúvidas que as pessoas me perguntam para esclarecer como a ferramenta trabalha, como que conecta as contas, por que a ferramenta trabalha de um jeito, trabalha de outro, o que é aquela temperatura que está mostrando na tela, como que explica as 40 fases diferentes da maturação, qual é o tempo mínimo de maturação, enfim, são várias perguntas que me fazem durante o dia. Eu separei todas essas perguntas e vou responder aqui neste vídeo agora. Então, se você quer saber como a ferramenta funciona, fica comigo nesse vídeo, assista até o final e já deixa o teu comentário aqui abaixo se ficar ainda alguma dúvida. Se você quer já partir para a instalação da ferramenta e já testar os 30 dias, na descrição, lembrando você que tem um link para você ver o vídeo lá de como faz a instalação e como obter o teste gratuito por 30 dias. Então vamos agora para o conteúdo desse vídeo aqui, que é responder as principais dúvidas que as pessoas têm para que você possa fortalecer o seu WhatsApp e assim vender muito mais. Então bora lá! Essa aqui é a carinha do nosso software, o WMI. A ferramenta que vai fazer tudo automaticamente por você, independente de quantas contas você tiver. E uma parte aqui que é a particularidade dela, que é muito eficaz, é o fato de você ter muitas contas online. O que isso quer dizer? Que você vai conversar com muitas pessoas de forma aleatória. Ela vai sortear a sua conta e as contas das outras pessoas para fazer conversar entre si. Muito diferente de você ficar aquecendo o seu WhatsApp entre as suas próprias contas de WhatsApp, como algumas coisas fazem. Então aqui você vai conversar dentro da comunidade do WhatsApp, com IPs diferentes, com localizações diferentes. E com isso, você vai ter um comportamento muito semelhante a quando você for fazer o seu disparo em massa. E por isso vai se tornar muito mais eficiente esse tipo de aquecimento aqui. Então olha só, aqui na tela nós temos alguns painéis, né? Nesse primeiro painel aqui, que a gente chama de List View Contas, nós temos as contas que você tem conectada dentro da ferramenta. Nesse outro painel aqui, que nós temos o List View Maturação, nós temos os agendamentos das iniciativas, das mensagens de maturação. São dois tipos de mensagens. A mensagem de maturação, que são essas que você agenda e inicia a conversa, que são as mesmas que são metrificadas aqui. E também tem as mensagens de interação,
que são as conversas que você vai respondendo ao decorrer do dia as pessoas que entraram em contato com você. Então existem esses dois tipos de modalidade de mensagem. Você já vai entender um pouco mais quando eu der exemplos para você, mostrando as conversas aqui que o próprio WME faz de forma automática, tudo bem? Então nessa tela aqui, mostrando para você, aqui você tem as contas, que está em verde, tem essas informações de iniciativa, a meta diária batida e tudo mais. São as contas que estão conectadas, são ativas e conectadas. Essa que está aqui como desativada é uma conta que eu criei em algum momento e dessa vez eu não quis ativá-la, então ela ficou aqui como desativada. E aqui nós temos são duas contas que estão abertas, ativas, porém eu não conectei. Está lá o QR Code para ser lido. Vou até te mostrar aqui, o QR Code está aqui, ó. Então essas duas contas que eu tenho aqui, né, no caso essa conta que eu tenho aqui, ó, que está mostrando o QR Code, é justamente essa conta que está aqui em desconectado. Anteriormente eu estava com a conta nome02 aberta, eu fechei recentemente, daqui a pouco ele atualiza aqui, então daqui a pouco vai ficar em cinza também. Então eu queria mostrar para você justamente que existem essas etapas, né? As contas que estão abertas e ativas, que são as contas que têm as conversas do WhatsApp, que no caso são essas aqui, ó, né? Que você vê que tem as conversas do WhatsApp, e também tem essa aqui que está inativa, né? Que ela está desconectada, que está aqui. Então se eu fechar aqui, ela vai desativar, e aí a hora que ela atualizar aqui a ferramenta, ela fica aqui desativada, né? Que eu acabei aqui, fiz a atualização manual. Ela faz a atualização de forma automática de tempo em tempo, né? A cada 10 minutos em média, tá? Dependendo do número de conexões que você tiver na conta. Às vezes pode ser um pouco mais, se você tiver muitas contas conectadas, o tempo de atualização vai aumentar. Se você tiver poucas contas, vai ser em média 10 minutos. Então, seja, eu tenho 50 contas. Quanto tempo vai levar para atualizar sozinho? Em torno aí de 1 hora, mais ou menos. Porque cada conta conectada, ele aumenta um pouquinho o tempo necessário para essa atualização. E aí, se você quiser ver as atualizações em tempo real, você vem aqui, clica em atualizar contas, e aí ele vai atualizar aqui todas as informações da tela. Então, agora que você já entendeu aqui por que existem contas desativadas, conectadas e também desconectadas, agora vamos para essa parte aqui, onde você vai ver que nós temos aqui, ó, agendamento de mensagens de iniciativa, ou seja, dessas mensagens aqui, ó, né? Então aqui você tem os horários. Quando você clicar em iniciar maturação, você vai perceber que ele vai começar a criar essas contas aqui, né? Esses agendamentos, porque são os horários que você vai mandar mensagem para alguém. Então, por exemplo, aqui está como sorteando, ó. Nesse momento aqui, ele ainda não sorteou ninguém, porque o horário ainda não chegou. Mas, daqui a pouquinho, quando chegar nesse horário, ele vai sortear um destinatário e vai mandar. E então ele vai estar dizendo aqui para você se foi enviado para a comunidade WMI ou se foi enviado para as opções de API, né, de bots, que é uma opção que você também tem se quiser usar, tá? Não é obrigatório. Então, aqui você vê tudo em verde, são os remetentes, né, que aqui está ofuscado por conta do vídeo, para que não seja derrubado o vídeo no YouTube, e também tem os destinatários que também estão ofuscados. Então aqui agora você já entendeu que você vai agendar as mensagens e depois enviar. Aqui embaixo nós temos o log do que está acontecendo com a ferramenta, que você pode estar ativando ou desativando, né? Então aqui eu desativei, então agora o software vai ficar mais leve, porque não vai estar registrando o log. Esse log para algumas pessoas é importante, para outras não, por isso que a gente deixou aqui. Aqui eu tenho o mostrar ou esconder dicas do software, né? Então se eu ativar aqui e passar o mouse em algum lugar, vai mostrar o que aquela parte faz, né? Como por exemplo, ó, o que é esse limpar cache que está aqui, né? Então ele vai mostrando para mim cada coisinha, né, de acordo ali. Se eu quiser tirar, eu só clico aqui nesse botãozinho e tirei. Como que você conecta uma conta dentro do WMI? Vamos clicar aqui nesse botão contas de WhatsApp e aqui em cima nós temos o botão adicionar contas, aqui no lado superior esquerdo, né? Então eu vou clicar nesse botão verde, vai abrir aqui uma telinha. Nessa telinha aqui, eu vou botar um nome sem nenhum caractere especial e nem espaço. Então eu vou colocar assim, ó, nome 03. Ele não aceitaria se eu colocasse o nome igual a uma que eu já tenho cadastrada aqui, como por exemplo, conta 02. Então, neste caso aqui, eu vou colocar conta 03, justamente para ficar diferente. Neste caso aqui, eu estou utilizando proteção extra. Isso aqui é ideal para contas novas ou contas que recém voltaram do banimento, certo? Mas caso eu não queira usar a proteção extra, né, uma conta que eu já tenho bastante tempo, eu posso estar agora escolhendo a velocidade que eu quero. Para pessoas que raramente levam banimento, eu vou aconselhar a velocidade de 10.
Agora, para pessoas que levam o banimento com muita frequência, né? Ou seja, um celular que já levou muito banimento, provavelmente aquele celular está marcado. Então, qualquer chip que você colocar ali vai banir com facilidade. Ou, por exemplo, um chip que já foi muito banido. Esse chip, cada vez que ele é banido, ele vai ser banido mais rápido. Então, ele já está muito sensível também. Então, nesse caso, a gente não deve colocar 10, tá? Vamos colocar aí 7, 6, 5. Ah, Cid, mas daí vai ficar muito lento, não vai bater a meta. Com certeza não. Porém, inicialmente, a meta não é mandar mensagem. A meta é manter o chip em pé até ganhar credibilidade para poder então maturar de forma correta. É como, por exemplo, assim, se eu estou doente, eu não vou para academia para ficar forte, porque afinal de contas eu ainda preciso me recuperar para poder ter uma saúde e aí então depois ir para academia para ficar forte. Não é assim que acontece? Quando a gente está indisposto, quando a gente está doente, não adianta ir para academia, a gente não vai render. Então, um chip que é muito frequentemente banido é um chip doente. Ele não adianta tentar fortalecer ele agora. Você precisa primeiro cuidar dele para que ele fique saudável, ou seja, quando ele é banido por muita frequência, ele está marcado pela meta, ele tem um alvo nas costas, dizendo, olha, se você fizer qualquer coisa suspeita, eu vou te banir. Então você precisa de um tempo para poder tirar esse alvo das costas, para recuperar esse número. Depois de um tempo aí, um mês mais ou menos, sem levar banimento, agora esse número está realmente levemente fortalecido para poder passar por um processo de aquecimento. E aí então você pode colocar aqui o 10, por exemplo, né? Aqui na proteção extra, você vai notar que ele vai modificando a velocidade a cada dia. No dia 0, que é o dia que você cadastra, ele vai ficar como 0, o dia 1 vai ficar a velocidade 1, o dia 2 vai ficar a velocidade 2, e assim por diante até o 10º dia. No 10º dia ele vai estar com velocidade 10. Ah, seja, você não acabou de falar que era 30 dias? Sim, é o ideal, tá? Existe um mundo ideal e o que o pessoal está disposto a esperar. Se você puder esperar 30 dias, perfeito. Se você está com pressa, né, e a maioria das pessoas estão com pressa, pelo menos 10 dias, tá? Então, aqui a gente dá os 10 dias de proteção extra, que ele trabalha com uma tabela totalmente diferente. E aqui, se você tiver mais de 5 contas na sua estrutura, né, eu te aconselho a utilizar proxy, tá? O proxy é opcional. Se você deixar desmarcado, você não vai estar utilizando proxy. E se você deixar marcado, ele habilita aqui as opções de proxy para você preencher. O proxy você vai estar utilizando quando você tiver várias contas de WhatsApp. Por quê? Porque quando você tem mais de 5 contas de WhatsApp, você vai ter muita informação cruzando entre os WhatsApp se você estiver usando a mesma rede. Às vezes você pode até estar utilizando o 4G de forma isolada em cada celular, mas se você coloca todos eles no mesmo computador, você vai estar fazendo cruzamento de dados lá no computador, porque aquele computador tem uma única rede de informação ali, que é o Wi-Fi ou o cabo de rede, né? Agora, se você, na ferramenta, utiliza o proxy, você vai estar isolando um WhatsApp do outro e dessa forma, caso um WhatsApp caia, seja por banimento, seja por suspensão, ele não vai interferir no outro, certo? Agora, se você estiver utilizando todos eles sem proxy, você vai estar dizendo para a meta que todos aqueles WhatsApps são do mesmo usuário. E aí, automaticamente, a meta vai entender que todos eles vão ter o mesmo comportamento e pode acontecer, não é certeza que vai, mas pode acontecer um banimento em cascata. É mais ou menos como me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É basicamente assim, tá? Se você tiver inocente no meio de várias pessoas culpadas e aí alguém chegar e falar assim, ó, foi aquele grupinho ali que fez isso comigo, né? Aí você tá lá no meio, você cai junto, né? Então, por isso que o isolamento é importante. Então, você vai com um proxy diferente, e assim, quando um WhatsApp cai, o outro se permanece, porque a meta não consegue visualizar que você faz parte do mesmo grupo por conta desse isolamento. Agora, se tiver tudo no mesmo Wi-Fi, ou no mesmo 4G, ou até mesmo no mesmo proxy, você está dizendo para a meta que você está no mesmo grupo, e aí, então, você vai junto, certo? Então, por isso que você deve usar o proxy, né? Aqui na descrição do vídeo tem um link ali para um PDF, onde lá eu mostro para você várias metodologias de aquecimento, né? Metodologia manual, semi-manual e automática. E também tem alguns fornecedores de proxy lá nesse PDF. Então baixa o PDF que tem aqui na descrição do vídeo e lá você vai ver alguns fornecedores de proxy. E para proxy, é interessante você ter um proxy que não seja gratuito, porque o proxy gratuito é compartilhado e muita gente faz coisa ruim com o proxy que é compartilhado, né? Então, o proxy que é baratinho
ele também, o pessoal não dá muita bola, então age de qualquer jeito, vai ficar um proxy marcado e possivelmente você pode ser banido por estar utilizando um proxy marcado. E então a gente dá preferência em utilizar um proxy que é um pouco mais caro, ali na faixa de uns R$ 20 mais ou menos, porque um proxy de R$ 20, as pessoas não descartam ela com tanta facilidade, então o pessoal toma um pouco mais de cuidado. Um proxy de R$ 20 também é um proxy compartilhado, porém, como eu acabei de falar, é um proxy que as pessoas tomam um pouco mais de cuidado e por isso também é um proxy mais confiável. E isso vai ajudar você a evitar banimento. E aí você coloca as informações aqui que você recebeu do seu fornecedor de proxy, que vai ser o seu IP, a porta, o login e a senha. E aí então você testa. Aqui, claro, não vai dar certo, porque esses números aqui são totalmente aleatórios, vai dar uma mensagem que deu errado, né? Mas se você preencher os dados corretos do seu fornecedor, vai dar ali que deu OK. E aí então você vai dar OK aqui também. No meu caso, eu não vou estar utilizando, eu vou simplesmente dar um OK aqui. E agora eu vou ver que aqui em cima, ó, abriu uma nova aba, que é aquela aba que eu acabei de conectar. Mostrou o QR Code porque deu tudo certo. Se você usar proxy e o teu proxy tiver validade, estiver funcionando, você vai ver o QR Code igual eu estou vendo aqui. E aqui na parte de cima, no canto superior direito, você vai estar vendo as informações de proxy. Se você vê qualquer mensagem, como por exemplo, não foi possível abrir a página ou alguma coisa nesse sentido, né, alguma mensagem de erro, é porque o proxy não está funcionando corretamente, aí você tem que entrar em contato com o seu fornecedor de proxy. Lembrando que o proxy aqui na ferramenta tem que ser IPv4 HTTP ou HTTPS, tá? Aqui agora você já aprendeu como conectar uma conta WhatsApp dentro da ferramenta. Basta ler o QR Code agora e simplesmente conectar. Seja, eu tenho muitas contas, dá para adicionar contas em massa? Sim, dá para adicionar. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos esse botão aqui, ó, adicionar contas em massa. Você vai abrir uma janela. Você tem alguns exemplos de como preencher este campo. Por exemplo, quando você recebe lá do seu fornecedor de proxy, provavelmente você vai receber um arquivo TXT com várias linhas e cada linha vai ser um proxy diferente. Aqui eu já tenho uma configuração muito parecida, né, que é essa última configuração aqui, ó, que é o nome da conta, que é esse nome que vai vir aqui. Tenho o protocolo, que é o HTTP, tenho aqui o IP, login, senha e esse sim, que ele está me dizendo se eu quero ou não utilizar a proteção extra, tá? Então, neste caso aqui, eu simplesmente vou colar, porque eu já tenho na memória copiado as suas informações, então é o que você vai fazer aí, né? Você está querendo adicionar em massa, então você provavelmente já tem essas informações em algum lugar. Então, lógico que aqui eu tenho formatos diferentes, né? Aqui eu tenho só um nome, o 2 pontos, que é um separador de informação, e um sim. O que eu estou dizendo aqui para a ferramenta? Que nesta linha aqui, eu tenho o nome de uma conta e eu quero usar a proteção extra, que eu estou dizendo o sim. Aqui eu posso escolher outra velocidade ou não, tá? Aí vai ficar a meu critério. Na segunda linha, que é essa segunda aqui, note que cada nome é diferente, tá? Ele não aceita nomes iguais, tá? Aqui na segunda linha, eu já estou dando mais informações para ele. Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu tenho o nome de conta, estou usando o HTTP, que é o protocolo, estou usando um proxy também, né, que eu tenho aqui o IP, tenho a porta, tenho o login, tenho a senha, e também quero utilizar a proteção extra, esse sim no final aqui. Então note que ele já foi preenchendo aqui embaixo, ó. Note que eu tenho esse ponto, né, esse campo aqui, que não está utilizando o check. Por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho o sim no final, tá vendo, ó? Então, essas aqui são as formas que você pode estar preenchendo aí, né, copiando, colando, ou até mesmo digitando, caso você prefira. E aí, quando você der OK, nesse botão que tem aqui embaixo, aí então ele vai adicionar todas essas contas aqui de forma automática ali para você, ao invés de você fazer aquele procedimento individual, né? Então você pode fazer isso. Eu vou dar um cancelar aqui, porque eu não tenho interesse em estar adicionando agora. E agora que você já entendeu como adicionar as contas, vamos para a próxima pergunta que me faz aqui com muita frequência, né? Como usar a proteção extra, né? A proteção extra, ela não é feita para maturar o chip. A proteção extra é feita para manter o chip em pé. Assim como aquele exemplo que eu dei para você de uma pessoa que está doente e vai para a academia? Não. Então ela está doente, ela precisa se recuperar. É um tempo que ela vai ter ali para dar um leve respiro, né? Ficar um pouco mais saudável. Então, quando que eu tenho proteção extra aqui? Olha só, aqui eu tenho algumas contas e você vai notar que, por exemplo, essa conta CWB e essa conta Hipnose, ela tem aqui uma opção chamada ultrapassar a meta diária, que eu já vou explicar, e ela não tem a proteção extra aqui.
Porém, essa conta que eu acabei de adicionar, ela tem a proteção extra. E por que isso? Porque essa conta que eu acabei de adicionar, ela é uma conta nova. Já essas outras duas contas aqui, são duas contas que têm mais de 10 dias. E como ela tem mais de 10 dias, então ela não tem a opção de proteção extra. Então, você só vai ter a proteção extra se você tiver com menos de 10 dias ou se você zerar a conta. E eu já vou mostrar para você como faz isso. Digamos que você foi banido e você precisa zerar a conta para começar a maturação do zero. E aí, então, você vai ter a proteção extra disponível novamente. Qual velocidade escolher na maturação? Por que eu devo escolher 5, 4, 10 ou até mais? Olha, eu não aconselho você utilizar mais que 10 na velocidade, tá? E eu estou falando dessa barrinha aqui em cima, ó, que é a velocidade de maturação. Lembrando, tá? Que se você estiver utilizando a proteção extra, ele não deixa você mexer com a barrinha, porque é o próprio software que vai estar gerenciando essa barrinha aqui e todo dia ele vai modificando automaticamente. Então, se você quiser mexer com essa barra, tá? Vou pegar aqui uma conta que eu posso mexer. Note que eu não tenho a proteção extra aqui, né? Ou eu posso desativar a proteção extra e agora eu posso mexer aqui com a barrinha, tá? Ó, posso botar aqui na velocidade que eu quiser, tá? Porque agora a proteção extra está desativada, certo? E aí, quando que eu coloco aqui? Se você tem uma rede onde raramente você leva banimento, use 10, porque 10 é uma velocidade segura para você. Se você tem levado banimento com certa frequência, use 9, use 8. Até 8 você ainda consegue bater a meta diária por conta da lentidão que vai ter, né? Abaixo de 8 vai ficar muito mais lento e aí você precisa deixar o software ligado 24 horas para talvez bater a meta. Mas abaixo de 8 provavelmente você não vai bater a meta diária e você já vai entender o que eu estou falando sobre meta diária aqui logo à frente quando eu explicar sobre as 40 fases. Note que aqui em cima eu tenho aguardando, né, que é o número de telefone que vai aparecer aqui, certo? Note que aqui, ó, quando eu clico aqui, aparecem os asteriscos, né, porque aqui eu estou camuflando o número para que o YouTube não derrube o nosso vídeo, mas para você vai aparecer o número de telefone aqui. Então, quando eu clico aqui, ó, nas abas, ele atualiza ali em cima e aparece o número. Ou, por exemplo, quando eu clico em cima dele, ele também atualiza, certo? Então, se por acaso você tiver com uma aba aberta ali, mas ele estiver aparecendo uma mensagem que não é o número que você quer, basta você navegar entre as abas e ele vai atualizar, ou basta você clicar em cima dele e ele também vai atualizar. Ou, se não tiver conexão nenhuma, né, como é o caso aqui, ó, que eu estou com um QR Code ainda aparente, aí ele vai ficar aparecendo aqui pedindo para conectar o WhatsApp. Vou fechar essa conta aqui, que o ideal é sempre você deixar apenas abas conectadas abertas. Excluir é para excluir uma conta, né? Você seleciona aqui as contas. Selecionei aqui no check, tá? É o check que importa, ó. O azul aqui não importa, tá? O que importa é o check. Tanto é que se eu clicar aqui agora, ó, excluir conta, ele vai excluir justamente a conta 02, porque é o check que tem ali, ó. Cliquei aqui, ele excluiu a 02. Então o que importa não é o azulzinho, tá? O que importa é o check. A mesma coisa se eu selecionar várias, ele vai apagar as várias que eu selecionei. Então, maravilha. Agora que já está entendido, né? A mesma coisa para ativar, ó. Clico aqui, vou ativar aqui essa daqui, ó. Note que eu tenho duas abas abertas. Essa novo nome ainda não está aberto. Então, se eu clicar aqui no verdinho e ativar, ele vai ativar aqui para poder ler o QR Code, tá? Porque ela não está conectada ainda. Essa folhinha que tem aqui é sobre a lista de aquecimento, né? De bots, de lista de API, que você pode estar reportando que um determinado número não utiliza mais bot. Então, vamos supor que na lista, né, você conversou com alguém ali, mandou uma mensagem para uma API e esse número ele não existe mais bot. Você pode vir aqui e reportar, você pode colocar 55, que é o código do país, 47, e vou botar um número qualquer aqui, certo? Aí então ele vai descadastrar aquele número da nossa plataforma. É importante você fazer um teste aí para você, porque nem todas as contas de WhatsApp, todas as versões de WhatsApp vão ser necessário essas configurações que eu vou falar aqui agora. Então é importante você testar com e sem essas configurações para ver como é que funciona para você aí. Quais são essas configurações? Vem aqui em configurações, aí aqui em configurações eu vou em notificações, e aqui em notificações eu tenho a opção de ativar e desativar o som, né, para ficar dando ali o barulhinho de som. E também tem a configuração de sincronizar em segundo plano. Aí está ofuscado para você, mas é isso que está aparecendo aqui para mim, ó, tá? Sincronizar em segundo plano. Aí eu deixo isso ativo, tá? Tem que ficar ativo aqui. E outra configuração que você precisa fazer também é vir aqui embaixo, ó, vem em configurações. Agora você vem aqui em ajuda. E aqui em ajuda, você vai lá embaixo
e coloca aqui, ó, modo beta, né? Entrar em modo beta e deixa isso aqui ativado e vai aparecer esse beta aqui para você. Lembrando que você testa a ferramenta. Tá funcionando? Não precisa fazer nada disso. Ah, Sidney, ele não está enviando a mensagem. Vem aqui e ativa o modo beta para que ele possa estar mandando, né? Daí reinicia o software e ver se ele funciona bem. Com certeza, de um jeito ou de outro vai funcionar, tá? Então, Sidney não está reconhecendo o número. Vai lá e ativa a sincronização em segundo plano, né? Em notificações e sincronizar em segundo plano. Como saber se o WMI está funcionando? Vamos lá, como que você sabe se está funcionando? De várias formas, tá? Uma das formas é você acompanhar as conversas que vai ter aqui, para você perceber se realmente está funcionando ou não. Então, através das conversas, você sabe se está funcionando. Olha só, você vai notar aqui, ó, que eu tenho mensagens que eu recebi, mensagem que eu enviei, mensagem que eu recebi, localização, tem imagem, algumas aqui vai ter Pix também, vai ter vídeo, tá? Então, vai ter várias mensagens diferentes, ó, certo? Através disso aqui, você sabe se você está maturando ou não. Já vou dar outras características também, tá? Aqui, por exemplo, você nota que eu tenho todas as mensagens, tem um código, ó, tá vendo, ó? Às vezes o código é no começo, às vezes o código é no final, né? E é sempre um código diferente. Para que serve esse código aqui? Algumas pessoas utilizam ferramentas como CRM, que o WhatsApp fica conectado lá dentro. Então, através de filtros, essas pessoas podem simplesmente ignorar as mensagens de maturação por conta desse código aqui. Então, por exemplo, se você está usando um CRM, que ele tem possibilidade de filtro, sempre que receber uma mensagem com o nome tal, faz tal ação, né? Como, por exemplo, ignorar. Então, aqui eu já estou trazendo, né, que todas as mensagens do WMI possuem um código, na verdade são 30 códigos diferentes, então você terá que configurar a sua ferramenta para ele filtrar esses 30 códigos, e ali você simplesmente ignora suas mensagens. E por que isso é importante? Porque tem pessoas que maturam ao mesmo tempo que também atendem. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Por que tem duas barras de velocidade? Maravilha! Você nota que aqui nessa parte onde você tem a conta conectada, eu tenho duas velocidades diferentes. Por quê? Porque eu configurei aqui junto na conta. Selecionei a aba da conta e coloquei para essa conta eu quero a velocidade 6. Selecionei essa outra conta e disse aqui eu quero a velocidade 2. Então, aqui eu estou definindo de forma individual a velocidade de cada conta. E a outra barra que tem é aqui na barra principal, ó. Aqui embaixo, tá? Quando a gente não tem a maturação iniciando, eu vou parar aqui a maturação, só para você ver. Ó, aqui, ó, na barra principal, eu tenho uma mensagem aqui de global, velocidade global, certo? Então, qual que é a diferença? Quando eu mexo nessa barra de velocidade aqui na tela principal, eu estou mexendo em todas as contas ao mesmo tempo. Então, ele vai ignorar aquela velocidade que estava lá e ele vai reconfigurar todas as contas para a mesma velocidade. Então, aqui eu vou dar um sim, dizendo que eu quero sim essa configuração global. Note que aqui eu coloquei a velocidade 5 agora, certo? Então, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que as duas contas estão com 5. E agora, se eu quiser, eu posso modificar uma delas. E aí, então, você nota que agora eu tenho elas individual. Certo? Então, isso é importante para quem tem muita conta, né? Eu tenho 10 contas, 8 eu quero com a velocidade 5 e apenas 2 eu quero com a velocidade 1 e 2. Aí você pode fazer dessa forma aí. Ao invés de você ficar configurando todas elas de forma individual, você tem essa possibilidade. O que são mensagens de iniciativa? As mensagens iniciativas são essas mensagens que aparecem aqui para você, ó. Esse número aqui são a quantidade de vezes que eu iniciei conversa com algum outro número, que são justamente essas mensagens que são agendadas aqui. Então, este número aqui agendou 1.591 mensagens e também enviou, né? Esse outro número aqui, 2.291 mensagens que agendou e também enviou, certo? Então, isso aqui são as mensagens de iniciativa e basicamente é essas mensagens aqui que vão dizer a temperatura do seu WhatsApp. Se você estiver, por exemplo, aqui, ó, visualizando a temperatura em álgido, significa que a sua conta é extremamente nova, você acabou de cadastrar e com isso ele vai ter um comportamento mais lento. Se você tiver, por exemplo, em quente, fervendo, tórrido, significa que você tem uma conta com bastante tempo e que você também já trocou muitas mensagens e com isso a sua meta diária é muito mais alta e você vai mandar mensagem com muito mais frequência, ou seja, muito mais rápido também.
Então, por isso que você tem essas métricas aqui, para você saber qual é a fase, a situação que você está naquele momento, naquele seu WhatsApp. Aqui neste caso, eu tenho 2 WhatsApps que estão parecidos, né, que estão fervendo, mas eu poderia ter 2 contas totalmente diferentes, tá? Eu comentei com você sobre zerar conta, caso você seja banido. Por quê? Se você for banido e recuperar a conta, você não pode colocar aquela conta para mandar mensagem muito rápida. Você tem que voltar à maturação desde o início, fazer um processo gradativo, começando devagar e acelerando com o tempo. E como é que você faz isso? Sidney, quando eu conectei a ferramenta, ele já reconheceu o número, porque a maturação fica guardada lá no servidor, né? Então, se você formatar o computador, né, você não perde a maturação, né? Então, você conectou e ele já apareceu aqui o histórico da conta, né? Como é que você faz, então, para zerar e recomeçar? Você vem aqui na parte de baixo, ó, e tem esse botão zerar conta. Mas para você zerar aqui, é importante você fazer algo aqui, ó, que é selecionar a conta correta. Note que eu posso selecionar aqui de forma azulzinha, mas isso aqui não interfere em nada, tá? Tanto é que, ó, eu selecionei aqui, ó, e vou clicar aqui. Ele vai dizer que não tem nada selecionado. Por quê? Porque o azul aqui não interfere em nada. O que que interfere então? Quando eu clico no cheque aqui, aí eu clico aqui no zerar conta, agora ele reconheceu que eu quero apagar o histórico desta conta aqui. Aí então se eu der aqui um OK, ó, vou dar um OK aqui, ele vai dizer para mim que a conta selecionada com o check foi zerada. Você nota aqui que agora zerou. Ele vai atualizar no servidor as informações e depois ele vai trazer essas informações de volta para mim. É importante você sempre estar configurando da forma correta ali, selecionando, clicando aqui. Aí você zerou, agora ele vai começar a maturação do zero. Neste caso aqui ele não está maturando agora, então por enquanto ele não vai mostrar nenhuma informação extra, mas quando eu parei a maturação, ele manteve aqui o histórico por enquanto, né? Se eu clicar em iniciar a maturação, ele vai apagar esse histórico e vai iniciar um novo histórico. E por que isso aqui é importante? Para você ver a atividade dele, né? O que está acontecendo ali. Lembra que eu comentei sobre a meta diária? É o que aparece aqui para você, ó. Se você tiver com uma conta com proteção extra, você vai ver um escudo aqui do ladinho do nome, que significa que aquela conta está com proteção extra. Com essa meta diária aqui, note que eu tenho um número e eu tenho um percentual. Vamos entender o seguinte, quando eu estou no colégio, para eu passar da primeira fase, na primeira série, para a segunda série, eu preciso atingir uma meta de nota, né? Que, por exemplo, eu tenho que ter uma média 10, ou uma média 8, uma média 7, né? Se eu não atingir aquela média, eu vou repetir de ano, ou seja, eu vou fazer tudo o que eu fiz na primeira série de novo, né? A mesma coisa se eu reprovar, por exemplo, na quinta série, eu vou repetir a quinta série de novo. Então, essa meta diária que eu tenho aqui é justamente isso, né? Se eu concluir, eu vou para a próxima fase. São 40 fases ao total. Se eu concluir, eu vou para a próxima fase. Se eu não concluir, eu vou repetir a fase anterior, né? Como repetir de ano aqui, certo? Então, por isso que é importante deixar o software ligado por tempo suficiente até bater a meta. Então, eu venho aqui, seleciono as contas com o check, tá? Igual eu acabei de selecionar aqui. E agora eu tenho essas opções aqui, ó. Eu tenho esse reduzir tempo de início. O que que é isso? Se eu simplesmente clicar aqui em iniciar maturação, você vai notar que o agendamento vai ser para daqui a alguns minutos, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 30 minutos, né? Eu vou começar a enviar mensagens para daqui a um tempo. Porém, nesse intervalo de tempo, eu estou online dizendo para o servidor, olha, eu estou disponível para receber mensagem. Então, coloca eu no sorteio aí. Então, você não vai estar enviando mensagem ainda, porém, você já vai estar disponível para poder receber mensagens. Se eu vir aqui e colocar esse reduzir tempo, eu estou dizendo para o WMI que é o seguinte, eu já quero começar enviando mensagem. Então, agora eu vou estar online, disponível para receber mensagem também, porém eu já quero começar mandando mensagem, certo? Isso é essa diferença aqui do reduzir tempo de início. Algumas pessoas perguntam, né? Posso deixar ligado 24 horas? Sim, pode deixar ligado 24 horas, porque o WMI tem um sistema de proteção que ele evita mensagens de madrugada. Ele tem uma variação ali entre meia-noite e 2 horas da manhã, às vezes ele para um pouco antes, um pouco depois, tá? Mas ali o intervalo é entre meia-noite e 2, e até às 6 horas da manhã ele não vai mandar mensagem, né? Das 2 até as 6 ele não manda mensagem. E também ele tem um reinício, né?
que tem um intervalo ali entre 6 e 8 da manhã. Às vezes vai iniciar um pouco antes, um pouco depois, porém é nesse intervalo entre 6 e 8 da manhã. Então, se quiser deixar ligado 24 horas, você pode deixar, tá? Qual que é o tempo mínimo de maturação? Depende muito de cada nicho, tá? Cada mercado. Alguns nichos que são considerados nicho black, o tempo de maturação maior é melhor, né? Por exemplo, 30 dias. Agora, vou trabalhar com imobiliária, com coisas que as pessoas não se sentem ofendidas, elas gostam do que estão recebendo. Uns 15 dias de maturação tá ótimo, tá? E aí já começa a trabalhar junto, mantenha a maturação sempre, tá? Uma maturação é uma coisa que você começou, você nunca mais para, continua sempre. Então você pode estar fazendo ali. Com o passar do tempo, você pode diminuir um pouco a velocidade da maturação, não precisa ser tão agressivo, né? Mas é importante manter, porque no WMI, toda mensagem que você envia recebe uma resposta. Então, esse processo de conversação, de envia e recebe resposta, é o que fortalece aí o seu WhatsApp junto com outros critérios que dentro do WMI tem, como por exemplo, mandar mensagem em áudio, vídeo, imagem, postar em status e tudo mais. Aqui embaixo eu tenho outra opção, ó, de postar em status. Algumas pessoas gostam de usar, outras não. Lembrando que postagem de status, ele vai estar utilizando o nosso banco de imagens e vídeos, que são mensagens motivacionais, né? Então, se para você estiver só maturando, utiliza, que ajuda muito. Se você estiver maturando e também trabalhando com o seu número, dependendo do mercado que você trabalha, ter lá uma mensagem motivacional no seu status não vai ser tão interessante assim. Então depende aí como que você quer que o seu cliente te veja, tá? Então por isso que tem a opção aqui de postar ou não. Essa opção aqui, ó, usar lista de API e bots, é uma opção que muita gente utilizava antigamente, mandar mensagens para empresas que têm bot respondendo de forma automática. É uma opção muito válida, tá? Ajuda muito esse aquecimento, porém, a gente sabe que muitas vezes as empresas mudam de telefone. E às vezes esse telefone vai para uma pessoa aleatória e ela não tem comércio, não trabalha, e ela começa a receber muita mensagem de pessoas que estão usando a lista de aquecimento. E aí, quando essa pessoa recebe, às vezes ela te bloqueia, às vezes ela te denuncia, às vezes ela te xinga, às vezes ela não faz nada. Usar essa opção, ela deve ser utilizada por quem entende o risco. Ela ajuda a fortalecer, ajuda. Mas se tiver muitos números, neste caso que eu acabei de explicar, pode acontecer da própria lista de API atrapalhar o seu aquecimento. E aí, o que eu peço para você? Note que aqui abriu uma janela que você vai identificar qual o número que não está respondendo, ou pior ainda, que está respondendo de forma ruim, né, te xingando, alguma coisa assim, e você vai vir aqui e relatar o número, né? Ó, esse número aqui, o 5547, o número X, não está respondendo, né? Ou está respondendo de forma ruim, né? Aí você vai reportar o número aqui e pronto, esse número vai sair automaticamente da lista e ninguém mais vai mandar mensagem para aquele número lá através do WMI, tá? Porque você acabou de reportar esse número e ele não vai receber mais mensagem. A janela fechou, como é que eu acesso aquela janela de novo? Aqui em cima, ó, lista de API, você acessa de novo, né? Você reporta aquele número lá. E caso você tenha APIs oficiais com bots e você queira adicionar dentro da lista, você pode estar sugerindo através desse menu aqui. Então você sabe que está maturando da seguinte maneira. Ó. Eu vou clicar aqui em iniciar a maturação. Aqui você nota, ó, a temperatura, né? Aqui tem um explicativo. Então, o que acontece? Um número que acabou de iniciar, ele ainda não mandou nem 100 mensagens. Ele está em álgido. Um número que está entre 100 e 255 iniciativas, né? Está em gelado. O número que mandou mais de 255, mas ainda está menos de 350, ele está frio. Então você nota que conforme você vai mandando mensagens de iniciativa, que são essas mensagens aqui, ó, que vai ser agendada aqui, você vai aumentando a temperatura do seu número, né, do seu WhatsApp. Isso aqui é basicamente isso aqui, tá? Aqui no software você também tem um botão para abrir o PDF que eu comentei aqui no vídeo, né? Que é um PDF onde você tem as fornecedores de proxy e tudo mais. E aqui você pode iniciar a sua maturação. Vou clicar aqui em iniciar. Note que ele já vai começar agendando, né? Então aqui você já sabe que está trabalhando. Aqui em cima você também tem uma outra questão que mostra para você que está trabalhando também, tá? Aqui você também tem as engrenagens que mostra que está trabalhando e aqui você tem um log que mostra que está trabalhando. Então, por essas características aqui,
você sabe que está trabalhando o software, né? Vou tirar o log aqui para ficar mais leve. Por que que eu vejo trocas de mensagens no celular, mas não está sendo contabilizada dentro do WMI como iniciativa? As mensagens de iniciativa, que são essas aqui, são as mensagens que você agendou e enviou. Já as mensagens que você vê no seu celular, como por exemplo, deixa eu pegar aqui esse aqui, ó. Aqui, ó, tem mensagens indo, né, e mensagens vindo. Então, por exemplo, essa aqui é uma mensagem que é a primeira da conversa. Essa aqui é uma mensagem de iniciativa. Já essa daqui é uma mensagem de retorno. A pessoa me respondeu. Então, para ela, não vai contabilizar como iniciativa, porque quem iniciou a conversa fui eu. Aqui eu também estou mandando mensagem, só que eu estou respondendo a mensagem dele. Então, também não vai ser contabilizada, porque isso aqui não é uma iniciativa, é uma continuidade, uma interação. O que a gente chama de mensagens de maturação e mensagem de interação. Então, por isso que você vai ver movimentação no seu celular, mas ela não vai estar sendo contabilizada aqui nas iniciativas. Quando parar a maturação, deve fechar o WMI? Sim. Você nota que quando a gente parou a maturação antes, ele pediu ali se eu queria ou não fechar o WMI. É sempre aconselhado que você feche e abra de novo para ele zerar todas as configurações internas e começar de volta de onde você quer iniciar, que é justamente do começo, e não com resquícios de uma maturação anterior, tá? Então é importante você reiniciar o software. O que faz a opção reduzir tempos de início? Quando ela estiver ativada, você começa enviando mensagens. Quando ela não estiver ativada, você vai estar online por pelo menos 30 minutos para receber mensagens antes de começar a enviar. Você nota que aqui eu tenho o tempo de início já ativado e eu já comecei enviando mensagens aqui. O que é e para que serve a opção usar camuflagem? Essa opção aqui de usar camuflagem é exatamente o que você vê nessas conversas aqui, ó, que tem essas mensagens estranhas aqui, tá vendo? Ó, que tem um monte de símbolo estranho. Isso aqui é uma forma de camuflagem. Algumas mensagens estão sendo camufladas e não aparecem isso, né? Como por exemplo, essa mensagem aqui, ó, se você notar, o formato da letra U, da letra M, o formato da letra F, ela não é o formato normal, né? Isso aqui está usando camuflagem, tá? Por que que isso aqui é importante? Para evitar padronização e evitar com que a meta identifique seu número e, consequentemente, evita banimento. Então, por isso que a gente tem a camuflagem aqui. É obrigatório? Não, a camuflagem não é obrigatória, tá? Você pode estar maturando sem a camuflagem, pode tirar aqui e maturar normalmente. Aí todos os textos eles vão ser enviados de forma normal, sem a camuflagem. O algoritmo sempre vai estar enviando uma mensagem única. O algoritmo ele tem a capacidade de gerar 32 bilhões de mensagens, então é muita mensagem. Não vai gerar padronização, o WhatsApp não vai reconhecer que você está usando o WMI, então é bem tranquilo com relação a isso, tá? E aqui nós temos a opção arquivar conversas, né? O que é e para que serve a opção arquivar conversas? Você vai notar nas suas conversas aqui que muitas conversas vão estar dentro de arquivado e outras não vão estar dentro de arquivados. Quando eu deixo essas arquivadas, significa o seguinte: eu quero que arquive as conversas que eu respondo. Então, quando você responder a conversa, o WhatsApp vai arquivar automaticamente para tirar ela das suas conversas normais. E quando você receber a conversa, ela vai para suas conversas normais também, mas quando você responder ela, ela vai para arquivadas, tá? Isso ajuda você a evitar misturar conversas de clientes reais com clientes do WMI. Por isso que eu gosto de ativar a opção aqui de arquivar conversas, tá? Que é essa opção aqui, ó. Salvar contatos ajuda a maturação? Sim. Você pode vir aqui nessa parte de cima e eu vou até maximizar aqui a tela. Você pode vir aqui, ó, na opção salvar contatos, escolher se você usa Android ou iPhone e você pode clicar aqui em gerar vCard. Ele vai gerar um arquivo e você vai fazer download desse arquivo salvando ele no seu computador. Vou lá na minha conta Google, no navegador do computador mesmo, vou em contatos do Google. Vou usar a mesma conta que eu tenho no meu celular. E agora eu vou sincronizar, vou lá naquelas contas Google, vou importar esse arquivo aqui para dentro da minha conta Google e ali depois de alguns minutos ou talvez até algumas horas, como é a mesma conta Google que eu estou utilizando lá no Google Contatos e também no meu celular, ele vai sincronizar e daí daqui a pouco você vai ver que vai ter um monte de contato lá
com o nome que você colocou. Eu vou até dar um exemplo aqui, ó, que você vai perceber. Esse wconvert 2531 é um número salvo através do WMI. Então você vai ver os nomes assim, né? E aí todo mundo que você vê com esse wconvert ou WMI, alguma coisa nesse sentido assim, você sabe que é um contato do WMI aqui, tá? Alguém que está aquecendo o número, e assim é legal porque todo mundo que utiliza o WMI quer aquecer o número, quer fazer essa conversa. Então ninguém vai estar bloqueando ou vai estar denunciando, porque todo mundo tem o mesmo interesse. Por isso que a comunidade de aquecimento é tão importante, né, e tão eficaz. Dependendo da versão de Android que você tem, dependendo da versão de WhatsApp que você tem, talvez você receba o arquivo também no celular. Nem sempre você vai receber, mas você pode baixar no seu computador com certeza absoluta. E inclusive você também pode depois, através do WhatsApp Web, alguma coisa nesse sentido assim, manda para você mesmo, né, no WhatsApp, você abre no celular e lá no celular você manda salvar dentro da sua conta Google também, tá? E aí então você pode salvar no seu celular, você pode salvar na conta Google, e com isso você vai salvar todos os números ao mesmo tempo. E dessa forma, um ajuda o outro, né? Toda a comunidade se ajuda também. Eu tenho uma licença gratuita. Consigo trocar para uma licença paga? Sim, eu vou te explicar como você faz isso aqui dentro do WMI. Nós temos aqui a opção aqui de minha assinatura, pelo menos na versão que eu estou utilizando, que é a 5.5 Beta 25. Esses nomes, às vezes a gente muda um pouquinho, tá? Para poder fazer testes. As contas antigas, né? Os WMI antigo aqui estava como licença, upgrade, né? Tinha outro nome aqui. Na versão 25 está como minha licença. Então você vai clicar aqui e você vai ver aqui, ó, trocar a chave de licença. Então, supondo que você tem uma chave de licença gratuita, você queira trocar para uma chave de licença paga, você abre essa opção, vai aparecer aqui, você vai colocar a sua chave aqui, que você vai receber por e-mail, né, ou por WhatsApp, e vai ativar a licença. Simples assim. Como saber o meu e-mail de compra ou como saber a minha chave de licença? Canto superior esquerdo, minha assinatura, aqui no menu, né? Nesse menu, você clica nele e tem essa opção aqui, ó, ver dados de minha assinatura. Quando você clica aqui, vai abrir essa janela e aqui vai abrir também as informações, né? O teu nome, teu e-mail, a tua chave de ativação, né? O tempo que vai vencer a sua assinatura. Então vai aparecer tudo aqui para você. Quando você for pedir o suporte, por exemplo, o suporte sempre vai te perguntar qual é o e-mail de compra, o e-mail de cadastro, né? Então você vai estar usando essa informação aqui para informar para o suporte, tá bom? Então é assim que você sabe qual é o seu e-mail de compra, através do menu Minha Assinatura, ver dados da sua assinatura. Aqui tem uma opção que é bem interessante para quem tem muitas contas, porém o computador não é tão robusto. Aí você precisa maturar um pouco em cada computador. Quando acontecer isso, né, por exemplo, você tem vários computadores mais modestos, mas você tem muita conta de WhatsApp e você precisa aquecer todas. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui em minha assinatura, tá? Vem aqui, ó, dividir minha licença para 2 ou mais computadores. Então, se você contratou, por exemplo, 50 contas de WhatsApp, você pode vir nessa opção aqui, de dividir a sua licença, e dividir em quantos computadores você quiser. E você poderá maturar 10 contas num computador, 5 contas no outro maturador, e assim você vai maturando de acordo com a capacidade daquele computador lá. Qual a versão que você está utilizando agora? Você pode vir aqui do lado direito superior e ver aqui a versão que você está utilizando, tá? Versão, neste caso aqui, só para exemplo, eu estou utilizando a 5.5 Beta 25. Aqui, como corrigir o visual do seu WMI. Para alguns usuários, quando estão utilizando configurações distorcidas do seu Windows, tá? Você vai ver uma tela um pouco diferente do que está vendo aqui agora, né? Ó, esse exemplo aqui de baixo, aqui, ó, você nota que o texto dos botões estão cortados, né? Esse texto aqui está cortado. Ó, aqui, ó, velocidade de mar tá cortado, tá encavalado aqui, né? Tá um em cima do outro, né? Nessa tela aqui, quase não tá tendo problema, mas em alguns lugares eu já vi que o problema é grande também, tá? Então, aqui quase não teve na minha tela, pode ser que nas tuas esteja, tá? E aqui tá tendo grande problema. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Eu vou fechar aqui, botão direito do mouse na área de trabalho, configuração e exibição, vai abrir essa janela que estou vendo aqui, ó. E aí, com essa janela aqui aberta, você vai selecionar o monitor. No meu caso aqui eu tenho 2, mas você talvez tenha um só. E aí aqui embaixo, você vai ter essa opção aqui, ó, alterar tamanho do texto, aplicativos,
e provavelmente para você vai estar 125, 150 e talvez ainda esteja como recomendado. Então você vai colocar 100%, independente de estar recomendado ou não. Vou colocar isso nos dois monitores, tá? Ó, vou colocar em 100% aqui, beleza? Ó, 100% nos dois. E agora que a configuração está com visualização de 100%, você nota que tanto na tela principal como também na tela de contas, todas as informações estão certinhas, tá? Configurado do jeito que realmente deveria ser. Então é dessa forma que você configura aí o visual correto do seu WMI. Se eu contratar 10 contas do WMI, eu posso desconectar depois de um tempo e conectar outras contas e dessa forma maturar 20, 30, 40 contas no mesmo mês? Sim, você pode. Quando você contrata lá 10, 20, 30, o que você está contratando são abas abertas, que por exemplo aqui eu estou abrindo 3 abas e vou ativar elas. Então são esse número de abas que tem aberto aqui em cima, que ela vai abrir uma a cada 30 segundos, né? Então por isso que existe uma demora, vai abrir uma, 30 segundos, vai abrir outra, 30 segundos, vai abrir outra. Então quando você faz a sua assinatura e você contrata 10 abas, por exemplo, são essas abas aqui que você está contratando, não é? Então, nada impede que depois de 10, 15 dias, você desconecte esses números e conecte novos. Tá? Você pode fazer isso perfeitamente, tá? Então, você pode sim contratar 10, maturar 10 contas de WhatsApp, desconecta, vai lá, matura mais 10 contas de WhatsApp e assim por diante. Você pode fazer isso, tá? O que a gente sempre fala é, a sua contratação é por número de WhatsApp que você está contratando para maturar de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então é isso que você está contratando quando você contrata 10, 20, 30 contas. E outra pergunta que me fazem também é sobre a quantidade de WhatsApp contratado. A pessoa tem um número, ela foi lá, fez um upgrade, ela contratou um novo número agora. Só que lá no WMI continua aparecendo o número antigo. Como é que ele faz para poder aparecer o número certo? Atualizar. Tem duas coisas, tá? Primeiro, quando você faz um upgrade, é importante que você sempre faça o upgrade fazendo o pagamento com o mesmo e-mail que você fez o primeiro pagamento. Porque assim ele reconhece que é o mesmo e-mail e vai fazer o upgrade de forma correta. A segunda coisa é que o software, ele atualiza o número de abas justamente quando você abre o software. Então, se você está com o software aberto e faz o upgrade, você precisa fechar o software e abrir novamente para que ele possa fazer uma atualização e assim você vai poder utilizar a quantidade correta que você contratou. Então, é dessa forma que você vai poder usufruir do seu upgrade ali com mais contas que você contratou aí. Se formatar ou trocar de notebook ou computador, vai perder a maturação? Não, você não perde a maturação, porque o histórico do seu número fica no nosso servidor. Então, independente de onde você conecta, né, no WMI, o seu número, ele vai puxar o número e vai dizer, opa, esse número aqui já é conhecido, ele já está há tanto tempo, já tem tantas mensagens enviadas, e com isso ele vai continuar a maturação de onde você parou. Independente de você trocar de computador, ou se você fez uma viagem e instalou o WMI em outro lugar, você vai poder continuar a maturação de onde você parou. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, porém aqui eu trouxe todas as perguntas que me fazem frequentemente para poder deixar você muito mais seguro de como o WMI funciona e quais são as dúvidas que as pessoas têm e que possivelmente também em algum momento vai ser a sua dúvida e aqui eu respondi todas elas. E se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida que eu não respondi aqui, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em estar respondendo a sua dúvida. E dependendo da complexidade da resposta, talvez eu até grave um novo vídeo explicando para você justamente a sua dúvida ali, para que não tenha nenhuma dúvida para você futuramente, tá certo? Então, comente aqui, já deixa o seu like aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, isso é muito importante para nós. E te vejo num próximo vídeo. Boas vendas para você. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.